Vamos conversar com ele, o Felipe Sichel, que já está conosco, presente. Ele é economista-chefe da Porto Asset. Felipe, muito obrigada pela sua presença aqui no Mercado Aberto. Bem-vindo, querido. Vamos falar um pouquinho sobre a expectativa. Primeiro, eu acho que retomar o que aconteceu na semana passada, né, com essa derrota da medida provisória 303. O que ela previa? Aumento de imposto de bets, isso já tinha caído mesmo antes do texto e a votação, num acordo com parlamentares, mas tinha sido mantida aumento de imposto para fintechs, de outros investimentos, aplicações financeiras, uma série de correções que seriam estabelecidas. Isso garantiria, depois de desidratada, 17 bilhões de reais a mais no Caixa da União para o ano que vem e uma redução de despesas, com corte de despesa ali no seguro-defesa, até Shimed, e isso garantiria mais 15 bilhões de reais em redução de despesa. Então, somando tudo, pouco mais de 30 bi que o governo perdeu, seja em redução de despesas ou aumento de receitas para o ano que vem. E isso seria fundamental para cumprir aquela meta fiscal de superávit primário de 0,25%. Onde estamos neste momento? Está mais difícil para o governo cumprir essa meta? Você vê alguma chance de que o governo, por exemplo, reveja essa meta fiscal ou não? Ainda há outros instrumentos que o governo pode manobrar antes de descumprir a meta fiscal. Bom dia, Amanda. É um prazer estar com vocês aqui no Mercado Aberto do UOL. Essencialmente, a primeira coisa que a gente observa com a derrota dessa MP, ou com a derrota do governo nessa MP, porque a MP não chegou nem a ser votada propriamente dita, é problema de calendário. Você tinha uma MP que tinha que ser votada até quarta-feira da semana passada, e agora a gente está na terça-feira sem novas perspectivas em relação ao que vai substituir essa arrecadação que evidentemente fica faltando daqui para frente. Essencialmente, o noticiário dá conta de que o ministro da Fazenda vai ter uma reunião com o presidente Lula amanhã, e aí novas alternativas podem ser elencadas. A gente viu algumas notícias que estariam indicando, por exemplo, retomar partes da MP. Uma parte da MP poderia ser retomada via PL em regime de urgência, outra parte poderia ser incluída na tramitação da reforma do IR no Senado. E, obviamente, o fato da arrecadação ser menor à frente por conta da falta da MP ou pela falta da aprovação da MP, leva a dúvida sobre a possibilidade de você cumprir a meta para o ano que vem, o que é especialmente complicado porque qualquer processo de alteração de meta ele envolve essencialmente um aumento de volatilidade de prêmio no mercado, principalmente numa situação tal qual a que o Brasil está agora, em que mesmo que a meta do governo estabelecida para o ano que vem seja cumprida, e mesmo que essa meta não fosse cumprida dentro da banda de tolerâncias colocada para ela, ainda assim a gente estaria numa dinâmica de primário muito pior do que o necessário para estabilizar a dívida em relação ao PIB. E esse, no final das contas, é a discussão de longo prazo, que é irrelevante para o Brasil. A gente tem uma dívida PIB muito alta, seja para padrões de economias emergentes, seja olhando para a dinâmica dela, e a necessidade de estabilizar essa dívida PIB para eventualmente poder permitir que a gente tenha menos prêmio nos ativos brasileiros, para que a gente tenha uma dinâmica de crescimento mais sustentável, mais saudável e menos volátil do que é a dinâmica de crescimento no Brasil agora, essa discussão ela fica completamente para frente. Ou seja, o tabuleiro está bagunçado, a gente está observando agora problemas com falta de informação, essencialmente porque a gente passou alguns dias sem ter uma notificação clara do que pretende ser feito à frente. Parece que o governo vai tentar retomar alguns pontos da MP e, obviamente, a gente fica no aguardo para ver se isso vai ser factível, principalmente no ambiente em que a relação entre executivo e legislativo está tensionada. Ou seja, o fiscal, que é o grande tema da economia brasileira há algumas décadas já, ele continua fazendo preço, ele continua sendo notícia e sem nenhuma perspectiva de resolução no curto ou no médio prazo. Felipe, qual é a previsão da Porto Asset de cumprimento ou não da meta fiscal para o ano que vem, antes dessa derrota da MP? Vocês imaginavam, a LOA, né, a Lei de Orçamento Anual, apresentada pelo ano que vem, com as previsões de receitas, principalmente receitas extraordinárias do governo, vocês imaginavam que o fiscal, o superávit, o déficit primário, ficaria em quanto, mais ou menos?
alguma coisa próxima da banda inferior oficial estabelecida pelo governo. Essencialmente, Que é isso com zero, né? necessidade essencialmente com necessidade de contingenciamento, ou seja, ia ter uma frustração pelo lado das Ah, receitas, basicamente porque quando a gente olha para as contas de PIB que são colocadas dentro da peça orçamentária, esse PIB parecia para a gente muito otimista. E quando o PIB desacelera, quando você coloca uma conta de PIB menor, naturalmente a tua arrecadação vai ficar menor também. Fora uhum. isso, a gente olha, por exemplo, para o preço do petróleo, que é extremamente relevante para a dinâmica doméstica, a gente vê uma queda substancial, que também poderia impactar de alguma forma. A dinâmica do câmbio é relevante para isso, mas a gente enxergava a possibilidade de cumprimento da meta com contingenciamento, o que não queria dizer necessariamente que aquele número que atestava o cumprimento da meta fosse um número positivo, porque existem várias exceções dentro Sim. do resultado primário do que vale efetivamente para a apuração da meta. E o que a gente observa durante os últimos anos, um aumento da quantidade de exceções. Significa dizer, o resultado primário para cumprimento da meta pode ser zero, por exemplo, mas o resultado primário efetivo seria bastante abaixo disso. Ou seja, a gente estaria em déficit primário, apesar de oficialmente você estar cumprindo a meta. Agora explica para a nossa audiência, Felipe, da maneira assim mais coloquial, didática possível, como é que o governo vem fazendo esse ajuste fiscal para para cumprir essa meta fiscal zero neste ano e no anterior, e a partir do ano que vem esse superávit de 0,25, quer dizer, o governo vem contando, fazendo esse ajuste, como o mercado diz, muito mais pelo lado da receita do que pelo lado da despesa. Isso bateu num teto, chegou a um esgotamento, onde isso nos deixará a partir de 2027, seja qual for o governo, de direita ou de esquerda. Perfeito. A análise de que o ajuste tem sido feito pelo lado das receitas, ela é absolutamente pertinente. O modelo do arcabouço fiscal que foi implementado em 2023 e que foi da forma como ele foi proposta, ele sugere essencialmente que você aumenta a arrecadação e aumentando a arrecadação você aumenta gastos. O que é um problema para a economia brasileira, porque os nossos gastos, via de regra, eles são extremamente engessados e, eventualmente, a capacidade de continuar elevando a arrecadação, ela perde efeito, seja por conta de ciclo econômico, porque a arrecadação cresce quando o ciclo econômico está acelerando e desacelera quando o ciclo econômico está desacelerando também, seja porque você não tem mais medidas extraordinárias de arrecadação para lançar mão, ou então, como a gente está vendo agora com a MP 1303, existe pouca disposição do Congresso em lançar mão dessas medidas extraordinárias ou aprovar essas medidas extraordinárias. Um outro exemplo recente disso foi a tentativa de aumento do IOF, que o governo foi obrigado a voltar atrás. Na medida em que você tem um modelo que prevê aumento de arrecadação e, consequentemente, também aumento de gasto, na hora em que a arrecadação cai e o gasto é rígido, você mantém o gasto em patamar muito elevado, sem ter a correspondência da arrecadação, ou seja, você intensifica a dinâmica de riscos em torno do resultado primário, o que significa dizer, aumenta a possibilidade de déficit, o que é justamente o que a gente deve observar no ano que vem, apesar do cumprimento da meta, e o aumento de déficit leva a uma piora da dinâmica da dívida pública, que é justamente o ponto comentado anteriormente. Na medida em que a gente não está gerando superávit primário para manter a dívida estável, o que está acontecendo é que essa dívida está aumentando. E dívida, não existe muita dúvida em relação ao que ela implica. Você está aumentando a dívida, significa que você está consumindo mais hoje do que o que você pode consumir, significa que você vai ter que consumir menos no futuro. Ou seja, em algum momento tem que vir esse ajuste. E esse ajuste, apesar de toda a resistência, apesar de toda a dificuldade de se aumentar impostos, ele vai provavelmente passar tanto por um aumento na arrecadação do governo. A gente não sabe hoje como isso vai acontecer lá na frente, quando a questão fiscal for endereçada dessa forma, e passa também por uma revisão pelo lado dos gastos, que é pelo menos retirar essa tendência de crescimento constante em várias rúbricas acima do que ocorre na inflação ou no crescimento do PIB, de crescimento. Agora, Felipe, mudando um pouquinho de assunto, né, voltando o nosso olhar para a seara internacional. A gente tem essa ameaça aí de nova escalada tarifária de guerra comercial entre Estados Unidos e China. O Trump ameaçou impor 100% de tarifa
a China na sexta-feira, as bolsas despencaram, domingo ele voltou atrás, não é bem assim, vou encontrar com Xi até o final, Xi Jinping, no caso, até o final do mês na Coreia do Sul. Os mercados subiram ontem, mas hoje entrou em efeito uma série de tarifas mútuas, né, de China e Estados Unidos, cobrando de navios, né, com bandeiras chinesas ou americanas que naveguem pelos portos de seus países. Então, assim, é uma guerra de tarifas sobre portuárias, né, de tarifas portuárias. O que isso pode sinalizar, né? Os mercados ainda enfrentarão dias muito voláteis, ou você prevê que a dependência mútua de China e Estados Unidos, aos dois não interessa manter essa escalada comercial, de guerra comercial? Provavelmente, quando a gente olha em termos de equilíbrio, a nenhum dos dois interessa manter essa escalada. O problema é que a gente não sabe exatamente quando essa situação de equilíbrio ela pode ser recobrada. Aconteceu lá em abril, que teve o início da escalada da guerra comercial, no chamado Liberation Day, lá no dia 2 de abril, e uma semana depois, no dia 9 de abril, o governo americano foi obrigado a recuar. Em maio, começaram negociações diretas com a China, entre Estados Unidos e China, que foi visto como novamente um recuo pelo lado dos Estados Unidos. E quando a gente pega o fluxo de informação desde então, aparentemente entre maio e agora o comecinho de outubro, a tendência geral era de distensionamento, justamente por se entender que Estados Unidos e China tinham algum tipo de interesse em chegar num acordo comercial que evitasse pelo menos o rompimento da relação comercial bilateral. E tudo parecia indicar nesse sentido. Na semana passada, a gente começou a observar novamente um aumento das tensões que culminou hoje à noite, hoje durante a madrugada, com a implementação dessas restrições portuárias específicas. E, por enquanto, isso parece mais uma tentativa de ambos os lados de aumentarem o seu estofo antes de avançar com a negociação. É quase como se você estivesse blefando para tentar retirar ou enfraquecer o oponente antes de chegar na rodada final de negociação. Mas a gente tem que levar valor de face que pelo menos as ameaças aumentaram e algumas medidas relativas a terras raras, por exemplo, ou então relativas à exportação de software pelos Estados Unidos, elas estão encaminhadas para efetivamente serem implementadas. Ou seja, existe essa perspectiva real de que você tenha mais ruído com maiores problemas associados à relação bilateral, que pode eventualmente levar a uma situação de equilíbrio não desejável, ou seja, aquela situação em que você está realmente dando passos de escalada, achando que vai conseguir desescalar lá na frente, mas eventualmente você não consegue desescalar tanto quanto desejado. E os mercados eles vão incorporando isso aos preços gradativamente. Então, até que no final da semana passada a gente teve um grande movimento de aversão a risco, hoje bolsas globais também iniciam um dia num tom pior, essencialmente colocando em perspectiva a possibilidade de que pelo menos esse processo de negociação ele pode ser mais tortuoso e, consequentemente, alguma probabilidade de que o resultado final seja aquém do desejado também tem que ser incorporado nos preços de ativos financeiros. O ouro exemplifica muito bem, né? Eu mostrei o gráfico no começo do programa, acaba sendo refúgio de segurança, mais do que o dólar, porque o dólar também enfrenta seu próprio processo de perda de valor, aí todo mundo migra para o ouro. Agora, muito rápido, a gente tem menos de um minuto. Para você, o índice Bovespa que chegou aos 147 mil pontos, patamar recorde, recuou, o dólar também tinha caído abaixo de 5,30, agora já foi para mais para perto de 5,50. Que movimento se mantém? É o dólar mais perto de 5, mais perto de 5,50 e o índice Bovespa vai ter dificuldade de escalar mais nesse ambiente? Tentando responder de forma bem sucinta, Amanda, acho que a gente tem, em relação ao dólar global, não necessariamente em relação ao real, um movimento muito forte acumulado no ano de desvalorização. A gente está no movimento mais fraco do dólar no ano até agora, para os últimos vários anos. E isso é contraintuitivo, porque se a gente pensa que os Estados Unidos estão aumentando tarifas, isso deveria favorecer um fortalecimento do dólar.
O que entra em conjunto nesse cenário é justamente a ideia de que o dólar esteja possivelmente perdendo relevância, essencialmente porque a gente vê várias discussões em torno da institucionalidade nos Estados Unidos, ataques ao Banco Central, ataques a agentes de governo, que acabam minando, de alguma forma, a visão de que os Estados Unidos sejam necessariamente um lugar extremamente seguro em termos legais, como visto até muito pouco tempo atrás. Ainda que a gente não concorde com essa ideia, de novo, o fato da dúvida surgir, ele já leva a uma reorientação dos preços de mercado e o dólar global enfraqueceu nessa toada e provavelmente o real se beneficiou muito desse movimento de enfraquecimento do dólar global. Se o dólar global enfraquece, então o restante valoriza, que é justamente o que aconteceu com o real no ano. O E, cenário brasileiro ele fica para ativos muito dependente do que vai acontecer com perspectivas fiscais e políticas olhando o ano que vem.